A Ilíada de Homero, adaptada para jovens. Frederico Lourenço, editora Claro Enigma. Orelha frontal. Aquiles era filho de uma deusa com um humano. Ao nascer, sua mãe, prevendo o futuro da criança, o lançou às águas do rio Estige para torná-lo imortal, segurando-o apenas pelo calcanhar e assim fazendo com que essa fosse a única parte vulnerável do seu corpo. Já adulto, foi revelado a Aquiles que ele deveria escolher entre participar da guerra de Troia e morrer ou não ir a combate e ter a vida tranquila e longa. A aspiração do herói era a de que seu nome ecoasse pela eternidade, mesmo que sua vida, dessa forma, fosse curta. E assim foi que ele decidiu ir ao encontro de seu destino. Quando a batalha entre gregos e troianos já durava 10 anos, Aquiles retornou ao combate, depois de haver se retirado por um desentendimento com um de seus aliados, e juntou-se ao cerco de Troia, tomado por uma fúria nunca antes experimentada. É assim que começa o mais antigo dos épicos homéricos, considerado o primeiro livro da literatura europeia, mas que continua sendo capaz de comover e encantar. E não seria para menos a história do bravo Aquiles, recheada de tramas e personagens tão envolventes quanto marcantes, como a influência de Ulisses nos atos do grande herói, o assassinato de Heitor, a paixão proibida de Helena e Paris, a vingança de Menelau e os estratagemas de Agamenon, entre tantos outros exemplos. Preparada pelo grande especialista e divulgador da literatura clássica Frederico Lourenço, esta adaptação permite conhecer todas as particularidades do texto poético de Homero, na linguagem mais acessível da prosa. Frederico Lourenço nasceu em Lisboa em 1963. É ficcionista, professor na área de estudos clássicos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutor em literatura grega e tradutor de Homero. Sua tradução da Ilíada foi aclamada por muitos críticos e especialistas e, por sua versão integral da Odisseia, publicada em 2011 pelo selo Penguin Companhia, recebeu o prêmio Dona Diniz. Richard de Lucca nasceu na Inglaterra em 1947, mas vive em Portugal desde 1984. Estudou na Ruskin School of Drawing e Fine Arts, da Universidade de Oxford e na Academia de Belas Artes, em Roma. É licenciado em História da Arte pela Universidade de East Anglia. Expõe regularmente como aquarelista e gravador e é sócio fundador da prestigiada Associação de Gravura Água Forte de Lisboa. A Ilíada de Homero, capítulo 1, O conflito. No começo do tempo de ouro, era a raça dos homens na terra. Eram como deuses, viviam sem desgraças, não sabiam o que era o sofrimento, não envelheciam, e, se um dia morriam, a morte não era mais que um suave adormecer. A primavera durava centenas de anos, e a terra oferecia frutos abundantes. Não era preciso trabalhá-la. A vida tinha o brilho da felicidade permanente, e a morte era também ela feliz. Mas o tempo, a que tudo está sujeito, determinou que depois dessa raça viesse a raça de prata. Agora já havia primavera e verão, mas os homens eram piores do que os anteriores. Os homens dessa raça tinham uma infância de 100 anos, mas, depois de adultos, viviam por pouco tempo. Eram vaidosos e inconscientes. O que mais lhes importava era verem-se no espelho dos objetos que fabricavam, feitos de prata. Por sua própria loucura sofreram desgraças e entre si mostraram arrogância desmedida. Depois que a terra cobriu essa raça, veio o inverno e a tremenda raça de bronze. Estes homens temíveis, que não comiam pão, alimentavam-se só de carne abundante e dedicavam-se apenas a matar. Tinham uma força imensa, eram possantes e enormes, maltratavam as mulheres e todos os mais fracos. De bronze eram as suas armas, de bronze as casas, e em bronze trabalhavam, pois o ferro ainda não existia. Mas apesar de temíveis, a morte venceu-os. Acabaram
por se matar uns aos outros. Depois dessa raça horrível e sangrenta, veio pela primeira vez a estação do outono e com ela uma quarta raça de homens. Esta foi a raça dos heróis e semideuses. Eram atletas perfeitos e nobres guerreiros que viviam segundo as leis da honradez. No entanto, essa raça foi vítima das armas. Todos acabaram morrendo. Envolveram-se numa guerra tão justa quanto injusta, que os levou em naus da Grécia para Troia. A causa foi Helena, que Paris, o troiano, raptara a Menelau. Ora, o rei Menelau tinha recebido Paris na Grécia, no seu palácio revestido de ouro. Deu a ele gentil hospitalidade. Mas Paris ignorou as leis da honradez, pois a loucura do amor sobrepôs-se à razão. Raptou Helena do palácio do marido, e com ela navegou até Troia. Indignados com tal ofensa, todos os gregos se uniram. Juntou-se um grande exército que da Grécia partiu para Troia. 1000 naus carregadas de armas e soldados venceram o mar e assentaram acampamento à frente de Troia, cidade riquíssima, cujo rei era Príamo, pai já idoso de Paris. Durante 9 anos, os gregos sitiaram a cidade. Durante 9 anos sofreram fome, frio, privações e doenças. Mas os troianos recusavam-se a entregar Helena, que permanecia escondida no palácio de Príamo, pois receava mostrar-se aos troianos. Ela passava os dias diante do tear, tecendo uma grande e colorida tapeçaria, em que bordava a história de todos os combates que gregos e troianos por ela travavam. Os troianos não cediam, os gregos desesperavam. Mas um dia, de repente, algo estranho ocorreu no acampamento dos gregos. Os animais começaram a morrer. Os cães do acampamento, que os soldados gregos tinham se habituado a alimentar, começaram a morrer. Depois morreram os cavalos. Em breve começaram os homens a morrer de doença negra e funesta. As piras dos mortos ardiam continuamente. Vendo o que se passava, agitou-se o coração do melhor de todos os gregos, ao ver as mortes de cavalos e homens. Aquiles reagiu depressa. Logo, tratou de convocar uma assembleia, chamando todos os reis gregos que tinham vindo para Troia. Convocou Menelau, o primeiro marido de Helena, e Agamenon, irmão de Menelau, que chefiava a expedição dos gregos. Convocou Ulisses, rei de Ítaca, conhecido pela inteligência das suas artimanhas. Convocou os grandes guerreiros Ájax e Diomedes, assim como o distinto ancião, o velho Nestor, o mais sábio de todos quantos tinham vindo para Troia. Não se esqueceu de convocar o ilustre adivinho Calcas, que sabia ler a vontade dos deuses, pois só ele podia dizer se havia uma razão que explicasse a epidemia que tudo matava no acampamento. E Calcas soube explicá-la. Mas a razão da epidemia não agradou a Agamenon. Era tudo por causa da bela Criseida, cativa de guerra, que ele se recusara a entregar ao pai. É que na impossibilidade de saquear a cidade de Troia, ao longo dos 9 anos em que estiveram acampados, os gregos conquistaram as cidades vizinhas, de onde levavam as mulheres para serem suas escravas. Era o que tinha acontecido a Criseida, de quem Agamenon acabou se namorando. O adivinho, na assembleia, lembrou o seguinte: o pai de Criseida era sacerdote de Apolo. Ele tinha vindo, havia poucos dias, ao acampamento dos gregos, carregado de ouro e prata, para resgatar a filha e levá-la de novo para casa. Mas Agamenon o tinha mandado embora com palavras agressivas, dizendo-lhe com violência: que eu nunca mais volte a vê-lo aqui, ó ancião. Não volte nunca mais, pois de nada lhe servirá ser sacerdote de Apolo. Não libertarei sua filha. Ela ficará aqui comigo, e comigo irá quando eu voltar para a Grécia. Retire-se imediatamente. Não me encolerize, para partir são e salvo. Faça como eu digo, para que nenhum mal aqui lhe aconteça. Fora assim que Agamenon maltratara o sacerdote de Apolo. O ancião, choroso, amedrontara-se e obedecera às palavras ouvidas. Caminhou em silêncio junto da praia do mar, cheio de ondas. Depois de ter se afastado para longe, levantou as mãos e rezou ao deus Apolo. Ouça-me, senhor do arco de prata. Lembre-se da dedicação com que cuido do seu templo. Conceda-me agora esta dádiva, que com as suas flechas os gregos paguem as minhas lágrimas. Assim rezou, e Apolo ouviu-o
Desceu do Olimpo, morada eterna dos deuses, com o coração agitado de ira. Nos ombros trazia o arco e a aljava. Chegou ao acampamento como chega à noite. O deus sentou-se depois a uma pequena distância e disparou uma seta. Terrível foi o som produzido pelo arco de prata. Primeiro atingiu os cães e os cavalos. Depois começou a disparar contra os homens, que logo morriam de doença horrível. Era essa a causa da epidemia. Assim que o adivinho deu a sua explicação, Agamenon levantou-se furioso na assembleia. Tinha o coração cheio de negra raiva e os olhos pareciam fogo faiscante. Com um olhar maldoso, foi ao adivinho Calcas que ele dirigiu a palavra. Adivinho de desgraças, nunca profetizou em meu benefício. Aquilo de que mais gosta é profetizar sofrimentos. Nunca uma palavra benfazeja saiu de sua boca. Agora diz que foi por minha causa que Apolo trouxe esta desgraça. Porque não aceitei o resgate pela minha serva Criseida. Ouça então o que lhe digo. Se isso salvar o exército, estou disposto a restituir Criseida ao pai, já que isso é no interesse de todos. Mas só o farei na condição de me darem outra serva, pois todos veem como estou sendo prejudicado. Logo se levantou Aquiles, indignado, que deu ao rei esta ousada resposta. Glorioso Agamenon, mais ganancioso de todos os homens, como quer que nós lhe demos uma serva? Acha que há aqui algum fundo comum, cheio de servas que ficarão por distribuir? Todos os despojos das cidades saqueadas já foram repartidos. Restitua agora Criseida ao pai dela, e nós lhe daremos uma recompensa 3 vezes mais valiosa, quando Zeus nos permitir saquear Troia. Mas irado ainda lhe respondeu Agamenon. Não pense em enganar-me, ó Aquiles. O que quer é passar na minha frente. Mas isso você não fará, pois em primeiro lugar estou eu. Quer ficar com a sua serva forçando-me a ceder a minha? Era o que faltava. E se nenhum de vocês quiser me dar recompensa digna, irei a uma de suas tendas e lá tirarei aquilo que quiser. Com o sobrolho carregado, respondeu-lhe então Aquiles. Não tem vergonha de só pensar no seu proveito? Como quer que alguém o respeite? Como quer que alguém lhe obedeça? Sobretudo quando estamos todos sofrendo por sua causa, sofrendo por você e pelo seu irmão. Eu, de minha parte, não tenho nada contra os troianos, pois a mim eles em nada me ofenderam. Nunca me levaram bois ou cavalos, nem jamais na minha pátria, na fértil Phtia, prejudicaram as colheitas, pois é grande a distância e muitos obstáculos há no meio, montanhas sombrias e o mar retumbante. Nós o seguimos até Troia para beneficiarmos Menelau. É por sua causa que combatemos os troianos. Mas nisso você não quer pensar. E ameaça vir você mesmo tirar-me o prêmio pelo qual tanto me esforcei pelos gregos. Nunca recebi prêmios como os seus, das vezes que saqueamos as cidades aliadas dos troianos. A maior responsabilidade na guerra tenho eu de assumir, mas quando chega o momento da distribuição dos prêmios, você fica com a maior parte, e eu com coisa pouca. Não, recuso-me a ficar aqui nessas condições. Amanhã voltarei para Phtia com minhas naus, pois não estou disposto a ficar aqui, a acumular tesouros para você. Logo de imediato lhe deu Agamenon esta resposta amarga. Fuja da guerra, se é isso que quer. Não serei eu a pedir que fique por minha causa. De todos os reis gregos, você é para mim o mais odioso. Aquilo de que você gosta são conflitos e disputas. Mas vá, volte para sua casa com as suas naus e os seus companheiros, pois não quero saber de você, nem me interessa a sua ira. Mas isto fique já sabendo. Assim como Apolo me tira a minha serva, irei à sua tenda tirar a sua, para que perceba finalmente que estou acima de você. Que doravante ninguém se atreva a declarar-se meu igual e comparar-se a mim na minha presença. Quando Aquiles ouviu essas palavras, apoderou-se dele uma dor terrível. Hesitou. Conseguiria desempunhar a espada e matar Agamenon, ou seria capaz de acalmar a ira e refrear o coração? Enquanto pensava no que fazer, tirando com a mão a espada da bainha, apareceu de repente a deusa Atena, vinda do Olimpo, visível apenas para ele. A deusa segurou o cabelo loiro de Aquiles, que se virou para trás espantado. Ela lhe disse, então, estas palavras. Desci do céu para refrear sua fúria. Desista do conflito. Não tire a espada.
Insulte-o com palavras, tanto quanto quiser. No futuro, oferendas ainda mais valiosas serão trazidas a você por causa da arrogância dele. Assim falou a deusa, e logo partiu para o céu. Aquiles repôs a espada, tal como lhe dissera Atena, e virou-se de novo para Agamemnon. Falou-lhe com palavras agressivas e carregadas de raiva. Você é um bêbado, um cão, um covarde. É vil e reles, e sua alma não tem uma gota de nobreza. Combater a sério no furor da batalha, isso é coisa que nunca fez nem quis fazer. Muito mais agradável é ir pelo exército, arrancando os bens de quem levanta a voz para você. Rei predador do próprio povo, é sobre um exército de nulidades que você reina. Se assim não fosse, ó Agamemnon, esta seria a sua última insolência. Aquiles aproximou-se rapidamente do arauto que segurava o cetro do rei e arrancou-lhe o cetro das mãos. Depois disse: Vê este cetro? Vê como nunca mais voltará a dar folhas? É por ele que farei este enorme juramento. Não voltarei a combater. Mas um dia os gregos vão precisar de mim, e nesse dia você não poderá socorrê-los, visto que não valem nada. Verá todos os gregos caindo chacinados, nas mãos do grande Heitor, filho de Príamo, homem muito mais nobre que você. E nesse dia você se morderá todo de raiva e remorso, porque não honrou o melhor dos gregos, que sou eu. Assim falou Aquiles, atirando o cetro ao chão. Quanto a Agamemnon, continuava lívido de fúria, mas não se atrevia a enfrentar Aquiles, com medo de que ele se descontrolasse por completo e o matasse. Foi então que entre eles se levantou Nestor, o límpido orador, velho monarca de Pilos. De sua boca fluíam palavras doces como mel. 2 gerações de homens ele já vira morrer, e agora reinava sobre uma terceira. Bem intencionado, assim se dirigiu à Assembleia. Ah, como é grande a desgraça da Grécia! Na verdade, quem tem a ganhar com estas disputas são os troianos. Muitos se alegrariam, Príamo e seus filhos, se soubessem o que está se passando aqui. Agora ouçam a mim, pois sou mais velho e na vida já vivi muita coisa. Conheci homens de outras gerações mais fortes do que vocês, e nunca esses homens me desconsideraram. Portanto, ouçam agora o meu conselho. Não queira, ó Agamemnon, tirar a serva de Aquiles, pois foi a ele que os gregos deram esse prêmio. Quanto a você, ó Aquiles, não procure conflitos com o rei, pois devemos honrar os reis, e o poder deles vem de Deus. Sabemos que é mais forte, pois é filho de uma deusa, mas ele é mais poderoso, porque reina sobre mais súditos. Agamemnon abandone a sua cólera contra Aquiles, pois todos precisamos dele como forte baluarte na guerra. Mas Agamemnon não se deixou convencer. Respondeu assim a Nestor: Aquele homem quer estar sempre acima dos outros, quer prevalecer sobre todos. Todos sabemos que ele é um grande guerreiro, mas isso lhe dá o direito de nos insultar? Aquiles interrompeu e disse essas palavras: Só se eu fosse um covarde ou uma nulidade é que lhe daria alguma consideração. Aos outros, dê as suas ordens, mas não pense em mandar em mim, pois decidi nunca mais lhe obedecer. E ouça mais isto que tenho para declarar. Não levantarei as mãos por causa da serva, visto que me tira algo que me foi dado. Mas dos meus outros bens, que estão juntos da minha nau, desse você nada levará contra a minha vontade. Se tentar, rapidamente da minha lança correrá o seu sangue. Pararam finalmente de se injuriar com palavras violentas, e a assembleia dispersou-se, perto da praia, onde estavam as naus. Aquiles dirigiu-se às suas tendas, na companhia de Patroclo, seu melhor amigo e companheiro. Por seu lado, Agamemnon lançou ao mar uma nau veloz, escolheu 20 remadores e embarcou nela a bela Criseida. Como comandante foi o ardiloso Ulisses, que se responsabilizou por entregar a donzela ao pai. Este recebeu a filha com alegria e rezou ao deus Apolo: Ouça-me, senhor do arco de prata, tal como antes deu ouvidos à minha prece, e para me vingar, dizimou a hoste dos gregos. Também agora faça que se cumpra isto que peço. Afaste dos gregos a pestilência repugnante. Assim rezou e Apolo ouviu. A terrível epidemia chegou ao fim. Agamemnon, porém, não desistiu da ameaça que fizera
e chamou até ele 2 arautos, a quem ordenou que fossem à tenda de Aquiles tirar-lhe a serva, uma jovem bonita, cujo pai era Briseu, e por isso lhe chamavam Briseida. Os arautos obedeceram a Agamenon, ainda que contrariados, e caminharam cabisbaixos ao longo da praia, do mar cheio de ondas. Chegaram às naus e às tendas dos Mirmidões, o povo de que Aquiles era rei. Encontraram-no sentado na companhia de Patroclo, junto da sua tenda, mas não se atreveram a dizer uma única palavra. Ficaram ali em pé, com medo do rei dos Mirmidões, sem saber o que haveriam de dizer. Aquiles, no entanto, percebeu a situação e disse-lhes: Aproximem-se, ó arautos, mensageiros de Zeus e dos homens. A culpa não é sua, mas de Agamenon, que aqui os manda para levarem Briseida. Que assim seja. Caro Patroclo, vá lá dentro e traga a serva para eles levarem. E que eles sejam agora testemunhas perante Zeus e todos os deuses. Não voltarei a combater, nem que todos os gregos sejam chacinados pelos troianos. Assim falou. Patroclo obedeceu ao companheiro e trouxe da tenda a bela Briseida, dando-a aos arautos, para que eles a levarem. Briseida chorava, pois, apesar da servidão, afeiçoara-se a Aquiles, e que não queria ir à tenda de Agamenon. Mas os arautos levaram-na muito contrariada. Mal eles se afastaram, Aquiles rompeu em lágrimas. Foi sentar-se na praia junto do mar e chorou durante muito tempo, incapaz de se controlar. Mas depois olhou para o mar e levantou as mãos, e orou à mãe bem-amada, enquanto vertia lágrimas amargas. Sentada nas profundezas do mar, na gruta subaquática que era o palácio de seu pai, a deusa Tétis ouviu a voz de Aquiles, seu filho. Rapidamente, como a névoa marinha, emergiu do mar cinzento. Sentou-se junto do filho que chorava na praia e acariciou-o com a mão. Meu filho, por que chora? Por que sofre dessa maneira? Fale, diga-me o que aconteceu. Suspirando profundamente, Aquiles deu esta resposta à mãe. Mãe, a senhora já sabe. Para que falar a quem tudo sabe? Sabe que saqueamos uma cidade aqui perto e que de lá trouxemos ouro e servas. Mas Agamenon foi obrigado a restituir a serva dele. O pai dela é sacerdote de Apolo. E o rei tirou a serva que era minha, pois não queria ficar sem compensação. O que lhe peço agora é que Agamenon seja castigado, que sinta na pele a falta que lhe faço, pois jurei que não voltaria a combater. Vá até Olimpo, até o palácio de Zeus, e peça a ele que favoreça os troianos na guerra e passe a prejudicar os gregos. Sei que Zeus tem uma dívida para consigo. Só a senhora o defendeu naquele dia em que os outros deuses se revoltaram contra ele. Peça-lhe que favoreça os troianos, para que Agamenon perceba que devia ter honrado o melhor dos gregos. Ao ouvir as palavras do filho, também Tétis começou a chorar. Ah, meu filho, por que dei você à luz? Amaldiçoada, por que o criei? Quem me dera que pudesse viver sem lágrimas e sem sofrimento, visto que curta é a sua vida, sem duração. Está destinado que seja breve sua vida, e mais do que todos os outros sofrerá. Mas como sei que demovê-lo é coisa que não conseguirei, farei sua vontade, e irei ao palácio de Zeus. Julgo poder convencê-lo. Os homens sofrem, os deuses condoem-se, mas todos estamos sujeitos ao destino. No dia seguinte, Tétis não esqueceu o que prometera ao filho. Emergiu de manhã cedo da onda do mar e subiu até o céu, ao Olimpo. Encontrou Zeus sentado, longe dos outros deuses, no píncaro do Olimpo de muitos cumes. Sentou-se junto dele e com a mão esquerda lhe agarrou os joelhos, enquanto com a direita tocava no queixo do deus, pois era esse o gesto tradicional de súplica. Depois falou a Zeus nos seguintes termos. Zeus, se alguma vez o auxiliei com palavras ou atos, faça que se cumpra esta minha prece. Honre meu filho, que está destinado a uma vida curta. O rei desonrou-o, tirando-lhe o prêmio que era dele. Castiga agora Agamenon, dando a vantagem aos troianos na guerra, para que os gregos percebam o que devem ao meu filho. Assim falou a mãe de Aquiles. Mas Zeus não lhe deu resposta. Ficou sentado durante muito tempo em silêncio.
Tétis, que continuava a agarrar-lhe os joelhos, disse-lhe então: Prometo o que peço, e em sinal de sua promessa incline a cabeça, ou então recuse, pois ninguém pode forçá-lo a nada, para que eu saiba que de todos os deuses sou aquela que menos considera e estima. Zeus respondeu-lhe a contragosto: É triste aquele que me lança, pois provocará com Hera um amargo conflito. Ela, que já me acusa de favorecer os troianos na guerra. Agora peço que se retire discretamente, para que Hera não a veja. Refletirei como cumprir o que me pede. Inclinarei agora a cabeça para que acredite, pois da minha parte esta é a maior garantia entre os deuses imortais. Nenhuma palavra por mim confirmada, ao inclinar a minha cabeça, é revogável ou falsa. Assim falou Zeus, inclinando a cabeça de escuros cabelos azuis. As madeixas imortais moveram-se, e o alto Olimpo tremeu. Tétis saltou do Olimpo coberto de neve para o mar profundo, e Zeus dirigiu-se para o seu palácio. À sua entrada todos os deuses se levantaram. Nenhum ousou ficar sentado. Zeus sentou-se no seu trono. Porém, a visita de Tétis não tinha passado despercebida a Hera. Logo falou a Zeus com palavras mordazes. Quem foi a deusa que há pouco se aconselhou com você? Você gosta muito de me manter afastada e não me confidencia nada de livre vontade. O pai dos homens e dos deuses deu-lhe esta resposta. Hera, não pense que alguma vez conseguirá compreender meus pensamentos. Portanto, não me faça perguntas nem procure saber o que vai no meu espírito. Hera, a deusa rainha dos olhos grandes, exclamou. Filho de Crono, o que disse? Nunca no passado tive o hábito de lhe perguntar o que quer que fosse, mas sempre descansado você pôde planejar o que bem quis. Meu receio é este, que Tétis tenha procurado influenciá-lo, levando-o a favorecer os troianos, para assim honrar Aquiles. Zeus, o deus das nuvens, respondeu-lhe assim. Se o caso é como diz, é porque foi essa minha decisão. Assim falou, e Hera ficou sentada em silêncio, tentando controlar as emoções no coração. Os deuses banquetearam-se durante todo o dia, até o pôr do sol. E nada lhes faltou naquele festim, nem mesmo a lindíssima lira, tocada por Apolo, nem mesmo o canto das musas, que entoaram um canto alternado, respondendo umas às outras com voz maravilhosa. Quando desceu a luz brilhante do sol, cada um foi para o seu palácio descansar. Zeus também deitou-se no seu leito, e ao seu lado dormiu Hera, deusa do trono de ouro.